Então, pessoal, neste vídeo nós vamos analisar a possibilidade de programas de computador resolverem de forma mais eficiente problemas, tanto da vida real como problemas computacionais, utilizando seleção natural de programas, tá? Em relação ao que seria feito, o programa que seria feito por uma pessoa qualquer na sua sala, com o intuito realmente de resolver o problema, tá? Então a gente vai falar dessas diferenças que existem entre poder fazer um programa de computador que vai simular um processo de seleção de programas e depois comparar isso, o programa, né, se ele resolve o problema ou não, ou quanto ele resolve o problema, com um problema criado pelo ser humano. E a solução também criada pelo ser humano, sendo que o programa feito pelo ser humano é um programa já com o intuito de resolver o problema, não um problema que emergiu, um programa que emergiu de vários programas possíveis por seleção natural. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é definir realmente como funciona essa seleção natural na vida, né, nos organismos vivos, e depois como ela seria feita em programas de computador. Como que seria feito o processo de seleção natural de programas? Teria que ter um programa para selecionar programas. E aí a gente vai discutir quais são os problemas que podem ocasionar essa simulação e quanto essa simulação ela criaria soluções realmente boas, né, comparadas com as soluções feitas pelo homem. Então, esse é o tema da palestra, da aula, da exposição. Como que funciona a seleção natural? A seleção natural, ela funciona na medida que existem vários organismos, tá? Diferentes um dos outros, e eles são capazes de fazer troca de material genético, crossing over, né? E a variação genética, muitas vezes, ela é originada via mutação, tá? Então, basicamente, o processo de seleção natural na vida origina um ser mutante, essa mutação é passada para os seus descendentes no momento que esse ser mutante, um pouquinho menor, entra em contato com um ser maior, e eles trocam o material genético. E aí o filho vai ser uma mistura do pequeno com o grande, sendo que o pequeno era mutante e de tamanho médio. Só que o detalhe é que as características dos seres aqui, elas têm variação e elas são herdadas. E depois vai ter o ambiente. Se esse ser médio aqui, ele não resolve o problema do ambiente, por exemplo, a falta de água, o excesso de água, ou a temperatura, ele morre. Se ele morrer antes de ter trocado o material genético com outro ser qualquer, ele vai ser extinguido, né? A linhagem dele, o ser, não a espécie. Para extinguir a espécie tem que extinguir todos esses aqui. Então a seleção natural é um processo em que existem entradas de variação, né? A mutação por raios gama, raios ultravioleta, erros na cópia de DNA, podem criar seres mutantes. Esses seres mutantes, eles, em contato com outros seres, originam outros seres novos, os filhos, carregando a mutação. E aí, esse processo tem ocorrido há milhões e milhões de anos e originou uma variedade de seres. E esses materiais genéticos também são trocados pelos seres, muito diferentes uns dos outros, ou mais parecidos, como a gente pode ver nas setas. E isso vai originar gerações e gerações de filhos que vão ser submetidas ao ambiente. Tá? E aí o ambiente é que vai definir quem é o vencedor. Aquele que conseguiu resolver a questão, o problema ambiental, passou pela seca, passou pela inundação e originou descendentes férteis antes de falecer. Tá? Em poucas palavras, esse é o processo evolutivo que ocorre na natureza. Agora eu vou pedir para vocês que vocês tenham um pouco de imaginação e pensem
que cada planta aqui, ó, seja um programa de computador. Tá? Esse é um programinha em Basic, por exemplo, que é uma linguagem das mais antigas. Esse é outro programinha, esse é outro programinha. E o que seria uma mutação num programa de computador? Seria uma linha nova que ela entrou no programa, vinda sabe-se lá de onde. Tá? Imagine que esse programa de computador ele pudesse pesquisar no Google linhas e incluir essas linhas na programação, tá? E essas linhas serem trocadas linhas com outro programa e aí originar um programa filhote daqueles dois programas, já incluindo aí a mutação herdada. Então, na computação, a gente vai colocar agora aqui à direita como é que funciona, tá? Seleção natural em programas de computador. Como que funcionaria isso? Primeiro, eu preciso ter um programa e preciso ter um segundo programa, não é verdade? Então, duas plantas originam um filho. Dois programas originam um programa filho. Tá? O primeiro programa ele teria que ter uma linha em que estaria escrito o seguinte: troque linhas com o programa número 2 ou um outro programa. Tá? E depois viria o blá 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 aqui, que é as linhas do programa. Ele faz o quê? Né? Então, ele teria que fazer uma relação aqui com outro programa. E o programa 2, ele teria que trocar linhas com o programa 1. Né? E aí vai originar um terceiro programa, programa 3. O programa filho de programa 1 com o programa 2, sendo que eles trocaram o material genético aqui, que seria as linhas de programação, aleatoriamente. Imagina isso. Aí é que está o problema de você fazer simulação de programas de computador que resolvam problemas. Né? Aqui ó, é aleatória a troca de genes. Né? No momento do crossover, no momento mesmo lá, que vai estar nas células trocando material genético, é basicamente aleatório. Claro que um programa vegetal aqui, uma planta ou um animal, pode escolher um animal mais bonitinho, mais saudável. Aí é diferente, aí não é tão aleatório. Só que aqui os programas, eles teriam que ter também uma linha. Então, escolhe um programa que já resolveu bastantes problemas na vida real, para aquela situação de informática. Seria uma forma de incluir isso. Mas ainda isso é complicado de se fazer, né? Você fazer com que um programa escolha seu parceiro. Né? Então, em princípio, deveriam haver vários programas, eles fazerem cópias, né, do material genético deles em relação ao material genético de outros. Ou seja, os programas vão trocar linhas, trocar ideia, trocar informação, e o filho desses dois programas vai ser colocado para resolver o problema. Vamos supor que o problema seja a velocidade de tráfego de informações num sistema de telecomunicações, uma rede. Imagine que o programa 1 ele tenha sido criado aleatoriamente, trocando linhas com o programa 2, que também foi criado aleatoriamente. E aí eles vão trocar linhas aleatoriamente e deve emergir por puro caos, né, por pura lógica não, por puro acaso, um programa capaz de resolver um problema de telecomunicações. Então vocês imaginem o poder computacional que deveria ter aqui para começar um processo evolutivo do nada, né, para originar um programa que resolva um problema de telecomunicações. Você vai ter que esperar talvez alguns dias um supercomputador gerar esse programa que resolva os problemas. Né? E aí vai ter a história da mutação. Esse programa filho aqui, ele pode ter pegado linhas que não vieram nem do programa 2 nem do programa 1. Vieram, por exemplo, da internet. Tá? Então deveria ter uma linha aqui também. Troque linhas do programa 1 com o programa 2 e também procure algumas linhas na internet para resolver o problema citado. Só que aí fica uma pergunta complicada, que na biologia ela se resolve mais facilmente do que na informática. Qual é a chance, né, de você criar várias linhas aqui para resolver, de você criar um código
do acaso para resolver um problema bastante complicado, né? Como que surge do acaso programas que vão conseguir resolver o problema? Vai ter que ter bilhões e bilhões de programas, e aqueles programas trocando material genético e originando filhos, os filhos vão ser colocados em direção ao problema. Resolve o problema? Não. Então vai ser extinto. Resolveu o problema? Sim. Aí o programa sobrevive. Ele vai poder trocar material genético de novo com outros programas, eu procurar na internet outras informações e melhorando a solução do problema. Então, a primeira geração de filhos dos programas, ela seria uma geração bem difícil de ser originada, né? Ela teria que criar linhas ao acaso, ou pegar alguma linha na internet para originar a mutação, e depois de bilhões e bilhões de programas filhos aqui, ó, imagine que o programa 1 e o programa 2 originem 4 bilhões de filhos. Se nenhum deles resolver o problema, o programa 1 e o programa 2 vão originar uma geração inválida, né? Uma geração que não é capaz de sobreviver. Tá? Ela é uma geração que não resolveu o problema. Então tem que surgir pelo menos um programa aqui para resolver o problema, por puro acaso, né? Fazendo realmente como deveria ser a seleção natural de programas simulado em computador. E aí, se esse programa resolve o problema, ele não morre. Ele vai poder depois, o programa 3, inclusive manter relações com o programa 2, o programa 1 e a internet, e originar novos filhos mais avançados. Muito bem, esse é o caminho para se fazer a questão. E aqui é como funciona na natureza, né? Uma planta pequena encontra uma planta maior. Na primeira geração. Desse filho, se origina um filho grande também, ou pelo menos um intermediário entre esses dois filhos aqui. Aí, na segunda geração, o filho dos dois primeiros encontra um terceiro também grande. Vai originar a terceira geração, saudável e grande. Encontra mais um grande, saudável e grande a geração. Numa outra linhagem aqui, ó, uma planta grande encontra uma planta menor, origina um filho, mais ou menos aqui, que encontra uma menor ainda, para ter geração, filial 3, e origina essa aqui. Essa aqui conhece uma de novo pequena, e vai originar essa aqui. Então o que está acontecendo aqui? Se plantas, filhas de plantas grandes, geralmente encontram de novo plantas grandes, a tendência é manter a planta como está, né? Agora, se plantas grandes encontram plantas pequenas, a cada vez que vão tendo filhos, eles encontram de novo plantas pequenas, você vai originar uma planta lá na quarta, quinta geração, muito diferente, bem pequena. Se essa planta aqui, ó, não conseguir trocar material genético com essa e originar um descendente fértil, você originou por definição em biologia uma nova espécie. Tá? Se a definição for essa, né? Nova espécie é aquela espécie que você coloca para cruzar com a espécie original e não é capaz mais de originar descendentes férteis. Então aqui seria o processo de origem de novas espécies vegetais. Né? Isso só para ilustrar como funciona a evolução. Né? Na realidade a gente não está interessado em originar novas espécies de programas de computador. Né? A gente está interessado em usar aqui o processo, como funciona, para selecionar os melhores programas para uma determinada situação. E aí o interessante é que essa situação ela pode mudar no ambiente. Tá? Aí é que vai vir uma questão interessante também. Ou seja, um dos problemas da evolução é que essa solução aqui, ó, que resolve o problema, e essa solução que ainda resolve o problema, ela é a melhor solução para hoje. Se mudar as regras do jogo da sobrevivência, o que faz essas plantas sobreviverem amanhã, elas podem não ser a melhor solução. Tá? Isso vai ter uma série de implicações aí também, se a gente pensasse nos programas de informática. Né? Eles resolvem a solução para o problema hoje. Se o problema mudar, você teria que rodar de novo o processo para escolher o melhor programa para o novo problema. Então aqui está um programa 3, né, originado,
do programa 1 e 2, ele vai trocar linhas com o programa 1, 2 e até mesmo outros programas. Quanto mais programas houver, melhor. E aí poderia haver uma base de dados qualquer, de genes lá, né, de linhas de programas, para entrar aqui e bagunçar isso aqui realmente e ver se consegue uma melhor solução do que simplesmente a troca de linha dos programas que já existem, né? Aqui é que entra a questão chave da dificuldade que é fazer um programa de seleção natural de computadores, né, de programa de computadores para resolver um problema. Você teria que partir de linhas aleatórias que talvez nada signifiquem, até um momento que milhões de gerações depois você vai ordená-las de forma que elas se encaixam realmente no problema. Então, a minha opinião sobre originar programas de computador via seleção natural para resolver problemas, a gente deveria partir de uma mistura, não fazer um processo de seleção natural começando do zero com as linhas e emergir um programa que se ajusta ao problema. A gente deveria talvez pegar programas já feitos pelo homem, ficaria muito mais fácil, e aí colocar esses programas para trocar material genético e até linhas de outros programas feitos pelo homem também, para aí originar o programa número 3, aqui o programa número 4, que vai resolver melhor a situação. E aí a partir disso sim, colocar linhas a mais ou a menos nesses programas e ver como ele resolve o problema, até mesmo se mudar parâmetros do problema, né? Por exemplo, mudar o comprimento dos cabos de fibra, mudar o número de usuários, né? Então eu acho muito difícil que um programa de seleção natural feito em computador para selecionar programas de computador para resolver um problema em informática seja um programa muito bom, surgido do zero, tá? Teria que talvez surgir já de programas feitos. E a questão principal também da evolução é que existem programas aqui, né, que são originados nas plantas, que são péssimas soluções para os problemas ambientais que as plantas vão enfrentar ainda hoje, né? Se mudar, podem até se tornar bons programas, mas a natureza ela faz coisas que às vezes não têm o menor sentido. Basta a gente ver a figura que vai sair agora aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, são mutações, né? Por exemplo, que tipo de problema resolve esse pombo aqui? Eu não sei, né? Então, o processo de embaralhamento do crossing over na biologia ele é um processo bastante aleatório, né? E que pode originar um pombo que é um fracasso completo. Já a mente humana, quando ela programa um programa de computador para resolver um problema, ela está mais focada, ela é menos aleatória para resolver o problema. Então aí é que deveria ser feito um trabalho comparando realmente, fazer um trial, né, fazer um julgamento, colocar uma pessoa lá resolvendo um problema básico e um programa também de computador por seleção natural resolvendo o problema básico e ver se seria até mais rápido a pessoa fazer do que o computador, entendeu? Pode ser que para problemas até mesmo básicos, o processo de seleção natural rodado em computador, né, simulado, demore mais tempo do que uma pessoa com pouco treinamento conseguiria fazer o programinha. Se isso realmente acontecer em 95, 96 de 100 julgamentos, né, trials, significaria que existe uma probabilidade muito grande da seleção natural de programas de computador levar a soluções como essa aqui, né? Soluções que não têm sentido, não funcionam para situações que deveriam funcionar. Até que se mude a situação, tá? Aí é uma questão mais complicada, né? Como fazer determinar umas gerações, né? Quantas gerações eu rodo de computação para resolver o problema à medida que mudam os parâmetros do ambiente. Eu vou rodar poucas, eu vou rodar muitas. Aí teria que ter um pensamento também em relação a isso. A questão da seleção, né, da escolha dos parceiros, aí é uma questão a se pensar também. Por exemplo, no momento que essa pomba é assim, ela não tem o que fazer. Ela tem que chamar a atenção de uma outra pomba, escolher uma outra pomba melhor até, convencer ela,
para originar uma pombinha melhor, talvez, do que ela era. Tá? Eu não sei como se faria isso em informática, né? Como que eu vou colocar na linha do programa um código dizendo assim, não escolha qualquer programa para você trocar linhas. Escolha programas que já resolveram a situação, ou que se aproximaram de resolver a situação. Né? Talvez seja possível, talvez não seja tão difícil como eu estou pensando. Né? Aí você sairia do processo meramente aleatório. Né? O processo de troca de gametas, né, dentro das células, ele é basicamente aleatório, mas os indivíduos que emergem, eles fazem escolhas. As aves fazem escolhas, os seres humanos fazem escolhas. Aí nós teríamos um outro nível de programação aqui, né, com programas que, além de trocar linhas com outros programas que possam surgir para resolver um problema qualquer, eles ainda escolhem outros programas para trocar linhas. Aquele programa ali é mais belo para trocar linhas. Vou ficar com ele. Aquela programinha lá é mais bela para resolver o problema. Eu vou ficar com ela. Né? Aí vocês têm que pensar como funcionaria isso. Né? Então, para concluir o meu pensamento aqui, é possível você usar um processo de seleção natural, que é o processo do qual se originam novas soluções para problemas na natureza, usar esse processo como um algoritmo, né, como uma forma de originar, né, e também escolher programas de computador, talvez em um ambiente simulado ou até mesmo num ambiente real, para selecionar qual o melhor programa vai emergir para resolver uma dada situação. Mas volto a dizer, o processo de resolução de problemas na natureza, na biologia, ele é um processo que exige grande poder computacional, é robusto, né? Ele cria aleatoriamente ou com algum tipo de escolha diferentes indivíduos para uma determinada situação. Por exemplo, o processo evolutivo criou todas essas plantas aqui para um ambiente onde o solo é seco e tem pouca luz. Aí vai definir quem vai sobreviver, a sobrevivência, né? Quem vai sobreviver é uma questão de quem aguenta isso. Então, se você tem um ambiente bem seco e com muita pouca luz, talvez vai sobreviver essa planta aqui, porque ela é pequena, não precisa muito de luz e nem de água. E as plantas grandes que a gente achava que eram as boas aqui vão morrer. Então pode ser que quantas plantas tem aqui? 5 por 3, tem 30 plantas. Pode ser que 3 ou 4 plantas aqui sejam os bons programas criados pelo embaralhamento natural e as mutações para resolver a questão da falta de água e falta de luz. E 27 plantas sejam maus programas e sejam descartados. Então, a natureza trabalha com robustez, com poder computacional bruto. Enquanto que a mente humana, ela pode já sair aqui e dizer assim, não, o problema é esse, eu vou programar o computador e vou resolver. Ao invés de tentar aplicar esse conceito aqui, na informática, originando novos programas. A chance de originar programas que não resolvam nada, simplesmente criando programas através de linhas aleatórias, é enorme. Tá? A questão que pode ficar interessante é depois, né? No momento que você pega programas já feitos pelo homem e continue rodando o processo evolutivo a partir disso. Aí eu acho que seriam as melhores soluções para resolver problemas utilizando algoritmos evolutivos. Mas fica sempre essa dúvida. Eu tenho sérias dúvidas se isso realmente resolve problemas em informática. Tá? Muito por causa da questão do embaralhamento ser bastante aleatório, as mutações serem bastante aleatórias na natureza. E a gente teria que ser fidedigno a isso nos programas de seleção natural. Agora, no momento que eu consigo fazer com que um programa tenha poder de escolha, né, aí muda um pouco a situação. Então a minha dica é essa. Façam programas, quem quiser fazer programas usando evolução para criar novos programas, tente fazer a partir de programas já existentes pelo homem, né, criados pelo homem, e tente fazer com que programas consigam escolher os seus parceiros para originar filhos talvez mais interessantes.
né? E aí, pensem na situação. Fica aí o grande abraço para vocês, espero ter contribuído com essa questão, que não é uma questão simples, né? De utilizar modelos originados na natureza, bioinspirados, para resolver problemas de informática ou de tecnologia, problemas que nós, seres humanos, estamos tentando enfrentar. Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenha contribuído e que sugestões sejam enviadas. Aqui eu falei realmente bem curtinho, né, bem resumido o que é a evolução, como funcionaria isso tudo. Na verdade, tem outras coisas aí no processo de seleção natural que eu não comentei, né? Por exemplo, o quanto de programas vai ser originado na geração de filhos, né? Posso originar, dar um peso para os programas, né? Depois que o programa resolveu o problema, ele poderia se multiplicar numa taxa maior. Tem várias coisas. Competição entre programas, por aí vai. Alguns conceitos além, né, do conceito originado pela biologia. Por exemplo, só para encerrar, a gente poderia pensar em programas que contêm já algumas linhas importantes e o embaralhamento entre outros programas seriam só para ajustar detalhes mais finos. Isso poderia ser interessante para evitar a demora. Eu não sei quantos anos demoraria para surgir em simulação bem pesada um programa que resolve um problema complicado por mera chance, usando esse esquema aqui. Tá? É aí que eu queria falar para vocês isso. Então, talvez usando já programas existentes e fazer com que as trocas sejam mais para refinar soluções mais refinadas, né? Seria interessante. Só que aí você pode se ater a detalhes e não resolver o cerne do problema. Então pensem também nisso aí. E deu bom.